começando mais um episódio, esse sensacional, porque eu já estava pegando fogo aqui a conversa antes de dar o play. Antes de começar, Nós tivemos que falar, para um pouco, espera ligar a câmera pra gente continuar a conversa. E o nosso convidado, Doc, é, assim, o querido de 10 entre 10 pessoas mais legais de São Paulo. As pessoas legais de São Paulo, que entendem a cidade, curtem demais. Esse cara que está aqui na nossa frente, Michel Alcoforado. Alcoforado. Ah, que legal, Michel. Que alegria ter você aqui. Uma honra pra gente, viu? Muito bacana. Um pensador da cultura contemporânea, um trovador moderno. Um antropólogo. Eu agradeço demais ao convite. Vamos ver se até o final o pessoal descobre para que serve um antropólogo, né? Isso. Essa é uma boa pergunta. Para que serve um antropólogo? Serve... Minha avó me disse, uma vez quando eu estava ali com 17 anos, e escolhi fazer antropologia, ela ficou preocupadíssima. Você imagina quando você é filho de uma classe média, o pai coloca o dinheiro que não tem, pra você dar certo. E aí minha avó, para além do dilema de tipo, o que esse cara vai virar? Ela ficou com um dilema do real, que era, o que eu vou falar para as minhas amigas quando elas perguntarem o que o antropólogo faz? E aí ela se resolveu sozinha. Ela falou, olha, toda vez que tem algum troço na Globo News que ninguém tá entendendo, eles chamam um antropólogo para falar qualquer coisa. Você vai virar isso. E virei. É o famoso especialista. Consultamos os especialistas. É você, então. Mas eu dei uma sorte danada que o mundo tá cheio de coisa que a gente não tá entendendo. Tem cada vez mais coisa que a gente não tá entendendo. Exatamente. E aí foi ganhando sentido. E você está lançando esse livro aqui, que tem um título muito sugestivo, De Tédio. Também, olha lá. Nós dois ganhamos com devidamente autografados os livros, pistas para entender os nossos tempos, porque de tédio ninguém morre. De tédio ninguém morre. Graças a Deus, né? Porque, olhando aqui o caminho da leitura, né? Você começa falando também da pandemia, que a pandemia foi no século passado, né? Parece que já tem 32 anos que aconteceu tudo isso e a gente ainda não entendeu, né, o que aconteceu, né, Michel? Não entendeu, mas está marcado pelos seus reflexos, né? Eu brinco isso desde esse texto de 2020, que a pandemia, ao longo da história, qualquer pandemia, ela funciona quase como se fosse um trauma. E um trauma que se escreve na cultura. E traumas são assim, a gente vive, não entende direito, mas eles condicionam determinados novos comportamentos que vão aparecer. E essa pandemia do novo coronavírus, ela transformou, apesar de a gente parecer que está mais ou menos tudo igual, a forma como a gente lida com os relacionamentos, a forma como a gente lida com o trabalho, a forma como a gente lida com a perspectiva futura e a forma como a gente vem pensando, inclusive, sobre a vida em sociedade. Então, os reflexos estão vindo pouco a pouco aí. Parece que só porque teve a vacina a gente voltou a ser igual ao que a gente era. Na real, não. A gente pode dizer de maneira muito clara que esse mundo pós-pandêmico ele é um mundo completamente descontextualizado. Então, o que vivemos durante o ciclo pandêmico de isolamento social, que todo dia parecia igual, agora a gente acha que isso é o normal. Então, você gosta de banco que te atende de segunda a segunda, 24 horas por dia. Você gosta de loja que te vende de segunda a segunda, 24 horas por dia. Você gosta de encontrar os amigos qualquer dia. A gente antes encontrava amigos só no final de semana, ou no happy hour de sexta-feira. Agora é normal você sair pra beber segunda, você sair pra beber terça, você achar que pode fazer um exercício no meio do dia, marcar terapia no horário de trabalho. Isso é fruto desse mundo descontextualizado, que mudou a nossa relação com a vida. Então tirou a importância de datas que estavam postas, tipo, Natal não tem a importância que tinha antes da pandemia. O Dia dos Namorados a gente esquece direito, não faz fila no motel mais, igual fazia no passado. Isso bagunçou a nossa forma. Segundo ponto importante é que esse mundo é extremamente mais digitalizado, né? E a gente quer mais isso, em cada lugar. O que não quer dizer que a gente não quer o contato físico. Mas eu quero o contato físico desde que você me abra a possibilidade de eu fazer o que eu faço fisicamente através de uma plataforma digital. Em qualquer pedaço da tua vida. E o terceiro ponto é a importância das telas, né? Como mediador para os encontros. Isso impacta tudo. Impacta a forma como a gente escolhe a alma gêmea, né? Então... Hoje tem um dado interessante que mais 50% dos casais que estão juntos nos Estados Unidos hoje se conheceram através de uma plataforma digital. E pode parecer pouco, mas isso implica que os opostos não mais se atraem, que para cada tampa não tem mais a sua panela, que aquele papinho que a gente via, de que as borboletas vieram no estômago... A metade da laranja? Não tem borboleta não, tem algoritmo, tem métrica, tem ritual de sedução... Tem mentirinha, tem ghosting, tem não tem mais telefone. Você pede o Instagram, né? É. Você não pede mais o telefone. Eu ainda peço telefone.
Mas- Se você tem 50 a mais e está assistindo a gente, você é daqueles que telefona e não manda mensagem antes dizendo que vai ligar? Mas você liga? Não, eu não, mas eu já ouvi uma pessoa falar assim, nossa, esse cara é legal, mas ele liga, ele quer falar. Ligar não. Ele quer telefonar. Olha que coisa louca. Minha mãe me liga, eu acho que aconteceu alguma coisa, né? Eu falo, putz, aconteceu alguma coisa. O que será? Você já atende com medo, né? O que aconteceu, né? Porque... Não, eu esse peço jogo- telefone ainda. E- Eu peço telefone, mas eu bato um telefone no outro. Ah, eu faço umas moderno. coisas moderninhas. Vai no Instagram. Moderninha, Vai no moderninha. Instagram. Ah, eu vou, mas eu me comunico pouco pelo Instagram. O nosso desafio aqui é essa geração X, né? Que a gente faz parte, essa geração que está trocando o pneu do carro com o carro em movimento, está entendendo o que está acontecendo, sem estar percebendo a importância de tudo isso. A gente sempre discute essa questão. A gente é a última geração do mundo analógico e também talvez essa primeira dessa hiperdigitalização, né? E eu acho que vocês são a geração que estão mais sofrendo, tá? Com esse processo todo de transformação acelerado. E a gente pode pensar em vários campos da vida social. Acho que no campo da paternidade, né? Vocês são homens que foram criados dentro de um modelo de paternidade onde o pai cabia a ele trabalhar e chegar em casa e curtir a televisão para poder descansar para o próximo dia. Por mais que as mulheres trabalhassem, elas trabalhavam, mas era papel delas, única e exclusivamente cuidar da casa e dos filhos. E aí, quando você olha hoje, né? Você tá ali tendo filho e entendendo que não dá para ser seu pai igual seu pai foi. Do mesmo modo, quem tá no mercado dos afetos tá entendendo que não dá para namorar ou pegar alguém, com muitas aspas, do jeito que se pegava há 20 anos atrás, né? Porque não cabe mais nesse mundo hoje. E no mundo do trabalho é a mesma coisa. Não dá mais pra gente pensar carreira e trabalho desse modo. E aí, qual é o jogo que eu acho que é o principal ponto crítico para os homens e mulheres da geração X? É que vocês estão na maratona, que a vida é uma maratona, né? Você começa a correr achando que vai chegar a 43 quilômetros com 80 e poucos anos. Vocês estão quase chegando, né, no ápice da maratona, e aí estão dizendo pra vocês, olha, a linha de chegada mudou. Pra chegar até lá tem que seguir outras regras. Vai ter que tomar outro isotônico. Vai ter que fazer outra coisa. Aí você fala, ué, Trocar o tênis. agora? Mas é que as mudanças a curva das mudanças era mais lenta e agora as mudanças estão muito mais rápidas. Ah, um inferno. Então, você começa uma faculdade, até você terminar a faculdade, a profissão já mudou. Uhum. Ou a forma como você vai exercer aquela profissão mudou. Tudo está muito mais rápido. Então é natural que a gente sinta isso. Mas eu não acho que a gente vai ser exclusividade nossa. Todo mundo vai sentir isso, porque as mudanças estão muito rápidas. Eu concordo mega contigo. Só que eu acho que um garoto que tá entrando agora na fase adulta, e eles estão sofrendo também com essa aceleração. Porque você imagina, né? Quando eu e vocês começamos a fase adulta, a gente tinha uma perspectiva de futuro. Então você entrou na faculdade de medicina já imaginando quanto o médico ganhava, já imaginando onde consultório você ia trabalhar, qual residência você ia fazer. Eu entrei na faculdade de antropologia pensando que eu tinha que, lá no primeiro semestre, aprender inglês e francês, porque eu tinha que entrar no mestrado e no doutorado. Quando você olha no jovem que está entrando agora, ele não faz ideia se terá futuro. E aí fica muito difícil você se organizar no presente sem poder imaginar o amanhã. E aí esses caras estão sofrendo também. Mas por que eu acho que o problema é diferente para cada geração e qual é o grande problema para o X? Eu acho que para o X está o jogo de que o acordo foi combinado e eles estavam indo muito bem. E agora, na hora que eles imaginaram que eles iam poder gozar da benesse de ter chegado lá na família que construíram, ter chegado lá na carreira que inventaram, ter chegado lá no campo da gestão financeira do patrimônio, o jogo mudou e está tendo que se reinventar. Coisa que eles não viram a geração anterior fazer desse mesmo modo, né? Então, a nosso favor, existem as medicinas, as tecnologias que estão estendendo a nossa capacidade de vida. Então, a gente tem essa boa notícia de que a gente vai viver mais, ok? Mas também precisamos ganhar mais dinheiro Não me também. incomodou tanto as mudanças, não. Eu acho que a gente vive melhor do que... Eu me lembro meu pai com 54 anos... Eu acho que ele já estava num declínio da vida dele, fisicamente, intelectualmente. Não, era um homem muito inteligente, mas digo... Ele não tinha grandes apetite ambições para novidades, ou para aprender uma coisa nova, ou para começar um projeto novo.
Coisa que você tem. Coisa que eu tenho, mas e que você tem mas também. Não é preocupante saber que a gente vai aposentar aos 94 anos? Eu tenho um pouco de preocupação. Que é bom não aposentar. Eu gostaria de não aposentar. Que eu falo pelo INSS. Assim, não é parar de trabalhar, não. É receber aquele pingadinho lá com 94 anos. Eu acho que tem um negócio que... Tem um certo fascínio pela ideia da longevidade, né? E eu acho que é muito interessante a gente pensar a ideia de longevidade, que você consegue estar bem por muito mais tempo. Isso a gente deve aos avanços da medicina. Agora, a gente esquece que o processo de você viver muito tem um impacto social dentro de você que é gigantesco. Porque você começa a fazer parte de um mundo que não faz mais parte de você. Com as mudanças rápidas, com as mudanças rápidas, menos faz parte de você ainda. Penso, por exemplo, na minha avó, de 96 anos, estava falando dela há pouco. Até os 90, e ela tá bem fisicamente, ela mora sozinha, ela não sofre de nenhuma demência, ela tá apta no dia a dia. Mas ela liga a televisão fala de um mundo que não é o dela. Ela fala com a gente pelo WhatsApp e ela não consegue estabelecer uma conversa, porque aquele não é o meio de comunicação dela. Ela olha pra festa de aniversário dela, e vai ter festa dela agora, porque agora ela comemora todos os anos, falta convidado. Eu fico imaginando, aqui nós, o que seria você conviver num mundo que todo mundo que está no teu entorno tem 15, 20 anos menos do que você. Que conversas são essas que você estabelece 24 horas por dia com gente que tem 15, 20 anos a menos que você? É um desafio enorme. E é um desafio enorme porque as suas inserções no game social, elas vão diminuindo, por mais que você esteja bem, apto, né? A rua não fala de coisas que te interessam mais. E aí mas acho que tem mais gente também interessada. Quer dizer, no caso da sua avó, infelizmente tem pouca gente de 90 e poucos anos. E isso vai acontecer inexorável. Agora, antes disso, por exemplo, você vai... provavelmente vai ter uma geração de pessoas separadas com 60 anos que vão frequentar uma balada com 60 anos, porque separou e não casou de novo. Porque não tinha há 20 anos atrás. E esse cara, uma hora ele vai falar, bom, eu quero sair, eu também quero. Então tem o Tinder, tem aquilo, tem outro, mas as pessoas vão sair. Ou um restaurante voltado para aquele cara mais velho, ou um bar voltado para aquele cara mais velho, para aquela mulher mais velha. Vai ter outras oportunidades que vão surgir dessa necessidade. É isso que eu tô querendo dizer. E disso você fala de um fenômeno que eu tenho pesquisado a beça. Porque eu tenho dito que ninguém mais quer ser jovem, como ninguém mais quer ser velho, tá? O que eu tenho observado nas pesquisas que tenho feito é que há um alargamento da adultez. Então, os dados quantitativos que a gente tem lá são muito interessantes, porque vão comparando por geração o quando fulano se sentiu adulto pela primeira vez. Quando a gente pergunta para os baby boomers, em geral era com 27 anos, 26 anos. Os baby boomers têm quantos anos? Os baby boomers são daqueles de 1945 a 1960, o pessoal do pós-guerra. Tá. E aí, eles se achavam adultos quando podiam ter, minimamente, autonomia em relação às próprias decisões da vida. Estava atrelado à chegada dos filhos, que era um ritual importante, o casamento e a casa própria. Quando você fala para os X, que é a geração que vem depois, para eles, de 26 já pula para 23 anos. Porque estava atrelado mais ao campo do trabalho. Eu entrei num trabalho e comecei a dominar o meu dinheiro. E agora, quando a gente fala dos ex, que é o pessoal que nasceu de 95 a 2010, com 19 anos o fulano está se achando jovem, ou tá adulto, e está batalhando para ser adulto. Então, o ponto aqui é que o principal valor em disputa na nossa sociedade é a autonomia e a independência. E é isso que vai fazer o fulano, com mais de 60, olhar na carteira dele, e aí tem a vaga de idosos ou a fila preferencial, ele ri, né? Que ele fala, essa fila... Eu fiquei velho? Onde é que eu vi que eu fiquei velho? Não, isso não faz nenhum sentido pra mim. E ele vai tentar levar essa autonomia, essa independência até os últimos anos da vida dele. Se ele conseguir fazer isso, ele deu sorte, né? Ou ele se deu bem nesse jogo, teve sucesso nesse negócio. Então, quando a gente olha, por exemplo, Ney Matogrosso, né? Que é um cara com 82 anos, que sobe ao palco, tem carreira, dança, pula como ninguém. Você fala, eu quero estar assim com 82. Porque ele não parece jovem, ele parece um adulto. Que define sobre a carreira dele, trabalha, leva o dinheiro dele para casa. Um adulto independente autônomo. Um adulto independente autônomo. Dentro da sua área de pesquisa também existe um campo muito interessante de como os produtos estão se adaptando a isso. A gente já falou outras vezes aqui sobre a dificuldade de escolher uma roupa para a sua idade. E o mercado está fazendo uma força tremenda para se colocar nisso, né? Com roupas, calçados, calça, camisa. Uma coisa que identifique um pouco o que você quer ser ou o que você quer representar.
particularmente, eu acho que é difícil encontrar algo assim. Eu acho que é difícil a beça, mas o ponto é que essa coisa que tinha no passado, né? Que minha avó, voltando citando ela, porque pra mim é a maior referência que eu tenho de velhice. Uma mulher que nasceu em 1928, ela tem muito claro pra ela as fases da vida. Então, tipo, tinha coisa de mulher casada, tinha coisa de mulher viúva, tinha roupa, né? E hábitos Cabelos. e lugares que você ia, cabelo. Cortes de cabelo. Isso aí. Como tinha coisa de uma senhora da minha idade, que ela falou isso muitas vezes na vida. Esse era um modelo de vida pensado com ciclos de passagem muito claros. Então, a aposentadoria era um ciclo de passagem muito claro. O casamento era um ciclo de passagem muito claro. A gente perdeu isso. Então, se a gente perdeu isso, esses marcadores claros, eles também se perderam. Eles não fazem mais tanto sentido como no passado. O mercado também se perdeu. E o mercado também se perdeu. E aí, como é que é o ruim desse negócio? É que ele se perdeu deixando todo mundo mais ou menos do mesmo jeito, né? Não abrindo oportunidades para a gente levar em consideração que, apesar da sua autonomia e independência, você tem 70 anos. E talvez o joelho ou a lombar não esteja do mesmo modo como alguém de 20, que esse tênis vai ter que ter alguma coisa. Que esse leve em tênis vai ser consideração mais esse fácil, jeito. tem que ser de enfiar só. Esse negócio de amarrar não... Amarrar não dá mais, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem agora. De como é que eu entendo que eu não preciso ter um tênis 60 a mais, que não faz sentido isso, mas ao mesmo tempo eu posso levar em consideração alguns atributos que são mais comuns para determinados públicos. E a gente perdeu isso, né? Ficou meio bagunçado. Porque... Uma vez eu tava com uma dorzinha e eu tinha que na hora de pôr a meia, eu ponho a meia em pé, eu dobro a perna, põe a meia, dobro a perna, põe a meia. Aí eu tava com uma dorzinha, eu encontrei um colega médico, reumatologista, fui conversar com ele e tal. E eu tava com uns 45, acho. Uns 10 anos atrás. Aí ele virou e falou assim, fez os exames e tal, não sei o que, falou assim, posso te falar uma coisa? Compra uma merda num banquinho e põe do lado do seu negócio. Senta pra pôr a meia, porra. Você tem quase 50 anos de idade, você não precisa botar a meia como se tivesse 18. E tá tudo bem. Não é uma derrota, não é uma grande coisa você ter que sentar num banquinho para botar a meia, né? É exatamente isso. Essas mudanças estão acontecendo de uma forma muito rápida, né? E eu acho que tem um ponto legal no que você fala, é que, junto com o exemplo do Fábio, é que a gente tem que começar a tomar os produtos e o consumo e a tecnologia como forma mesmo de suprir aquilo que a gente não é capaz mais de fazer. Porque é para isso que serve, né? É para isso que serve uma prótese, seja ela em que lugar do corpo for. É para isso que serve uma bengala. É para isso que serve um tênis. Ou é para isso que serve um casaco, né? A gente usa casaco porque a gente não é capaz de se proteger das intempéries do tempo do mesmo modo que a gente poderia se não tivesse perdido os pelos ao longo do processo de evolução. Então a gente tem que tomar os objetos, né? Muito menos do que um sinal de decrepitude, mas mais como um sinal de tipo, olha, eu tô pagando isso aqui porque ele me ajuda a manter minha qualidade de vida, minha autonomia, minha independência, apesar da passagem do tempo. Da mesma maneira que as coisas evoluíram muito rápido, a imagem é muito importante nesse momento. Muito. Então, na hora que o cara tem uma bengala, fala, não, o que vão pensar de mim com essa bengala? Não é? Quer dizer, e agora? Como é que eu faço? Você usou uma bengala um tempo, não? Eu tava com problema no joelho, né? Uma bengalinha. Estilo, não era bengalinha, não. Imagina. Aristocrática. Aquelas igual de cego que desmonta assim. Não era nada de aristocrata. Mas o que eu tô querendo dizer às vezes a imagem ela fica mais importante do que o bem-estar do cara. Eu me lembro. Isso é um problema, né? Um arquétipo, né? Eu tenho um amigo que é CEO de uma empresa e ele me falou o seguinte, tem 60 anos, e aí ele falou, um dia eu tava com ele almoçando e aí ele viu minha barba, e ele falou assim, barba branca, né, Michel? Aí eu falei, barba branca, né? Putz, já tô nessa. E ele disse, o problema é que na minha idade, na tua idade, barba branca olha o estilo do cara. O problema é que na minha idade vão descobrir que eu ainda tô aqui. Porque essa questão da gestão da imagem. Então, passei pela Faria Lima, eu tava preocupado porque o prefeito de São Paulo pinta o cabelo, mas a tinta é péssima, né? E aí eu pensava, gente, ele anda tanto pela Faria Lima, todo homem na Faria Lima pinta o cabelo. Todos, sem exceção. Era só entender um pouco qual era a melhor tinta para ele ficar bem. Por conta dessa questão mesmo, né? Porque a imagem, ela diz muito nesse mundo. E ela precisa ajudar a gente a tentar continuar permitindo essa inserção.
nesse contexto que a gente precisa estar. E tem uma coisa legal, né? Você fala, né? Tudo culpa da cultura, né? É tudo culpa da cultura, né? E quando a gente coloca a inserção da cidade, né, nesse recorte 50+, falando de Faria Lima, falando de Higienópolis, onde você vive, falando de São Paulo, onde a gente grava o podcast, falando do centro da cidade de São Paulo, ela também precisa abraçar essa geração, né? A gente precisa estar mais à vontade com a cidade, né? Precisa se relacionar com ela, né? Porque senão acaba ficando meio gueto, né? Eu vou num lugar que essa turma vai, eu vou num lugar assim, quando na verdade a pluralidade é que vai fazer essa diferença. O Paulo Mendes da Rocha falava um negócio que eu acho que é a melhor frase para definir uma cidade. Ele dizia, olha, cidade é o lugar do encontro. E para permitir a gente se encontrar com o outro, a gente tem que ter um espaço público. Ou talvez esquina, coisa que Brasília não tem. Eu vivo em Brasília, é um inferno, né? Você não encontra ninguém, você encontra a pessoa na casa dela, ou você encontra em algum lugar, porque você não encontra na rua, não tem essa possibilidade. Que é essa possibilidade de você ter o espaço do encontro, como possibilidade de construção e reinvenção da sociedade. Então a gente tem que pensar mesmo, né? Como é que eu entendo a passagem do tempo, não como um lugar de reclusão, mas como um lugar de ter tempo, inclusive, para explorar outros pedaços da cidade. E a cidade tem que estar preparada para isso, e ela não está hoje, né? Não tá porque a calçada é esse caos, não tá porque o moço da bicicleta que leva celular e leva bengala junto tá ali atuando fortemente, que coloca uma sensação de fragilidade para as pessoas com mais idade do que a gente pode pensar que seria o ideal. Não tá porque a coisa do encontro com o diferente não faz parte da nossa lógica. Então, é isso que eu ia falar. Quer dizer, o algoritmo dificulta isso, porque ele te sugere, ele faz você querer ir num lugar que só vai quem é parecido com você também. Bolhas. E aí você tá dentro de uma bolha. E aí, quer dizer, como é que eu vou fazer para ir num lugar onde encontro pessoas diferentes? Isso eu acho que é o papel. Por isso que eu acho que o espaço público é o único lugar possível para isso, né? Você vai se animar para isso. Porque eu acho que a rua é um lugar importante para isso. A Paulista fechada é um lugar importante para isso. A Praça Buenos Aires, o Parque Augusta, a Avenida São Luís, o Ibirapuera. Eles são esses espaços de encontros e a gente precisa fomentar isso. Mas olha o caso do Ibirapuera, né? Para você chegar lá, você tem que ir de carro. E para chegar de táxi, você até chega, mas para sair é um inferno para encontrar um moço. Não é um espaço convidativo para você chegar de transporte público, com metrô, coisa parecida. Dificulta, metade da população que não tem carro, não tem como chegar lá, fica do lado de fora desse negócio. E do mesmo caso em outros tantos espaços da cidade. Então, para ter encontro, possibilitar encontro, a gente tem que possibilitar que isso seja uma plataforma onde gente diferente tem a chance de se ver. E essa é a única coisa boa de morar numa cidade. É a chance de você lidar com a diferença e suportar a diferença. Porque quando você mora no interior, numa cidade muito pequena, todo mundo se conhece, você espera muito bem o que o outro pode fazer. Quando você mora numa cidade grande, como São Paulo, você tem que suportar a diferença. E isso te faz infinitamente mais forte, mais criativo, mais preparado para lidar com a vida em sociedade. Porque é diante do inesperado, diante de um comportamento que eu não tenho a menor noção do que o outro vai fazer. É diante da surpresa que a gente vai inventando a gente. Então tem que fomentar esses espaços, né? E isso tem uma questão de idade que a gente precisa levar em consideração. Tem uma questão de classe social, que eu acho que é uma questão importantíssima em São Paulo, né? É uma cidade de bolhas. É uma cidade onde você cruza Rebouças e os jardins, dos jardins para Pinheiros, e vira outro país. É uma cidade onde você passa por debaixo do Minhocão e a Santa Cecília, que agora é hipster, vira ali centro da cidade, já é outra gente. É uma cidade onde as pessoas batalham para não se encontrar. É uma cidade onde as pessoas se movimentam para impedir a construção de estações de metrô. E sem esse encontro, não vai ter cidade. Então, isso é ruim para todo mundo. A gente sem encontro, a gente envelhece mais rápido. Eu acho que esse é um ponto decisivo, né? Quando você olha alguém que foi perdendo os laços ao longo da vida, com o processo de envelhecimento, ela vai envelhecendo. Quando eu estava na graduação, eu fiz pesquisa no asilo. Era uma pesquisa internacional, minha orientadora foi fazer na França, em asilos na França, e eu fiquei em asilos brasileiros, lá no Rio de Janeiro. Ela pegou, foi para a França e te deixou aqui. Mas ela era professora doutora, eu era só um estudante de graduação, né? Tá tudo certo. E aí foi muito interessante que a nossa pesquisa era para acompanhar processos de envelhecimento dentro de instituições asilares. E um dos principais caminhos para acelerar o envelhecimento, naquele tempo, acelerava mesmo, a pessoa entrava bem, ou relativamente bem, e de tanto conviver dentro daquele espaço, ela acabava sendo forçada
a envelhecer mais rapidamente, era muito por conta da perda dos vínculos com gente fora da instituição. Então, e por que ali? Ali você estava convivendo numa dinâmica que era imposta pela casa, né? Do horário que você come, horário que você dorme, horário que você faz exercício. E os papos eram papos de pessoas iguais a você, que estavam passando pelas mesmas dificuldades ou pelo mesmo estágio de vida. Então, essa habilidade social de transitar é algo que a gente precisa explorar no envelhecimento que seja saudável. Aqui algumas vezes, né, Fernando? Tem uma pesquisa bem importante de Harvard que mostra que qualidade de vida e longevidade é mais importante, obviamente que é importante não fumar, mais importante do que fazer esporte, obviamente que é importante fazer esporte, é a quantidade de conexões e relações humanas que aquela pessoa mantém. Então é o cara que... Sabe aquele cara... Bem, você falou do Rio de Janeiro, no Rio é clássico isso. O cara conhece o jornaleiro, conhece o cara do jogo do bicho da esquina, vai lá tomar um café, um pingado no bar, ele conhece aquele ambiente, ele se relaciona com essas pessoas, e isso faz com que ele envelheça mais devagar e viva mais e melhor. E olha a contradição que a gente está vivendo, a medicina avança tanto para deixar a gente durar biologicamente muito, mas ao mesmo tempo, socialmente, a gente está perdendo as conexões e os espaços de sociabilidade com os outros, né? Então a praça é um papel muito importante. O velhinho que está jogando na praça, o velhinho do bingo, também era um espaço de sociabilidade importante. O vôlei da praia, né, do General Mourão, que estava lá junto com os outros generais no posto 6. Tá bem, parece que tá vivo, por conta desses espaços. A gente tinha ali a chance de você, encontrando gente que está enfrentando os mesmos desafios que você e trocando com outros que estão do lado de fora, você vai repensando o que é você, o que você precisa fazer, né? O que você vai deixar, que planos futuros são esses. Então, a perda de vínculos socioafetivos, eu acho que é a principal mola desse envelhecimento mesmo, de um processo de retirada da vida social. E a gente estava falando também, né, antes da nossa conversa, um assunto bastante interessante, contemporâneo, sobre essa possível e esperada ou discutida regulamentação dos jogos, né, de aposta, que atinge diretamente essa nossa geração 50 a mais, né? As bets chegaram como uma bomba atômica nesse ambiente social, né? A gente já teve aqui a Lili Drosófila, uma querida, falando do impacto na rede de bares e restaurantes do Brasil inteiro. Ela está certíssima. As pessoas estão deixando de gastar em restaurantes, em bares, no lazer, em tudo que a gente está falando aqui, de conexões. A primeira vez que eu ouvi falar de bet de maneira mais estruturada foi com o CEO do açaí atacadista. E ele estava justificando a queda nos lucros da empresa por conta do aumento de consumo de bet no Brasil. Eu olhei aquilo e disse, moço, o senhor me desculpa, né? O senhor está justificando a baixa competência da firma pro investidor, dizendo que é culpa da bet. Não, é culpa de vocês. Tem que não quantos anos? Isso tem 1 ano, mais ou menos. E aí, tempos depois, saiu uma matéria enorme na Folha de São Paulo, feita por um instituto IGP, se eu não me engano, mostrando como a bet estava impactando o orçamento familiar dos brasileiros. Primeiro ponto que me chama a atenção, o que eles deixam de comprar primeiro? Roupa. Então, o varejo de moda, que está tendo que brigar e brincar com todos os aplicativos chineses de entrega, com juros do governo para financiamento, por aí vai, na real está brigando com bet. Diz que o impacto gira em torno de 10,5 bilhões no varejo de moda. E o segundo ponto é comida. Comida, em terceiro, viagem. Mas o segundo é comida. E aí, qual é a lógica? A lógica é, o fulano garante feijão com arroz, mas se ele vai comer salsicha, filé mignon, é a bet que diz. Então ele entra lá, garantiu feijão com arroz, bota o resto e aí, não ganhamos nada, vamos comer salsicha hoje. Ganhamos, que é raro, então vai comer uma carne melhor. Deixando de comer. Literalmente? Literalmente. Há um processo importante aí que parece que a classe média está um pouco chocada com algo que sempre fez parte das famílias de classe popular no Brasil, tá? Eu não sei até que ponto o bet é muito maior do que o jogo de bicho foi no passado, porque eu fui treinado ou criado no Rio de Janeiro com muitas pessoas próximas a mim, indo todos os dias à banca do jogo de bicho fazer uma fezinha. Porque isso não é só fruto da tecnologia, da entrada da tecnologia dentro dos jogos, mas é fruto de uma maneira como as classes populares no Brasil pensaram a gestão do dinheiro. O orçamento familiar no Brasil, a gente tem baixíssima poupança em relação aos outros países do mundo. E a gente investe muito pouco
porque os brasileiros não têm muita noção assim do dinheiro, tal como outras nações têm. Então a gente sempre contou na gestão do orçamento familiar com uma fezinha. Então a loto do final de ano que a classe média gosta, o jogo da lotomania, a telecena do Silvio Santos. Eu tenho um médico no Sírio-Libanês, o Dr. Mansur, que ele fala o seguinte, que apostar na Mega Sena é o imposto do sonho. Então. Você paga um pouquinho pra você poder pensar o que você faria se ganhasse. Isso já vale muito. Provavelmente você não vai ganhar, mas aí te dá a liberdade de você falar assim, o que você faria com 50 milhões? Se você não jogar, não dá pra você ficar pensando, né? Loteria esportiva. A Zebrinha, no Fantástico, tinha os jogos da loteria esportiva. Então. E a Zebrinha aparecia. Você imagina isso? Era uma realidade. Todo domingo saía lá os jogos da lotérica. E esse mesmo país é o país que tá chocado com as bets. Eu não entendo o choque. Agora, só aqui pra gente botar os pingos nos is. É óbvio que a possibilidade de você jogar 24 horas por dia nesse bagulho aqui acirra ainda mais os seus investimentos. Claro que acirra. É óbvio que a possibilidade de você fazer... A facilidade é muito maior. Né? Você ia na banca do jogo do bicho. É muito ia maior. Na lotérica, fazia a Zebrinha lá, Era uma vez por semana. É diferente. Essa vez o cara pode... É ininterrupto. E isso é tão envolvente que... Mas, doutor, é uma coisa ruim. Fábio, tem um negócio importante também que você entende melhor do que eu, né? Que é a capacidade que a gente tem de lidar com dopamina, né? Com shots de dopamina ao longo desse processo de jogo. Endorfinas baratas. E é isso mesmo. Então, o jogo é pensado, e desde o cassino de Las Vegas até o jogo do Tigrinho da vida, ele é pensado para você ter shots contínuos de dopamina. E essa é a verdadeira droga dos nossos tempos, né? Porque um cérebro dopaminérgico, e aí me corrija se eu estiver errado, mas a gente, numa das pesquisas, conversou a beça com neurocientistas. Um cérebro dopaminérgico é um cérebro que te joga pro impulso, né? É um cérebro mais agressivo. É um cérebro que te deixa pronto para qualquer ataque que aparecer. E esse é o mundo que a gente está vivendo. O que a gente fica com os coaches aí repetindo para tudo quanto é lado é que você tem que ser agressivo, correr atrás dos seus sonhos, estar disposto para se jogar. Então, a dopamina que o jovenzinho filho de vocês tá encontrando no TikTok, facilmente. O outro tá encontrando, por exemplo, em compartilhar e curtir no Instagram, que tem mais idade e não entrou no TikTok. Os velhinhos estão encontrando nas maquininhas de jogos, ou os pobres estão encontrando nas maquininhas de jogos. Então, assim, o problema é muito mais complexo do que só uma regulamentação ou só uma proibição desse tipo de prática aqui. E a sua opinião sobre o que vem por aí? Os grandes cassinos de Las Vegas, já com terrenos preparados e também já com domínios de bets para alcançar, fazer o 360 dessa alegoria toda aí. Então, mas eu acho que cassino é um lugar que pode ser de encontros esporádicos para se divertir com os amigos. Como era o bingo? Como era o bingo no passado. Mas cassino é, sobretudo, um espaço de sociabilidade para quem não tem outros vínculos sociais. Então, o problema é maior se o processo de envelhecimento rompe com os vínculos sociais com os outros. E o processo de envelhecimento vai te deixando solitário e a gente precisa, infelizmente, dos outros para inventar quem a gente é. Se a gente continuar nesse ciclo, os cassinos vão fazer cada vez mais dinheiro. Porque as pessoas vão para lá para encontrar outras pessoas. Num modelo de sociabilidade que é típica dos nossos tempos. Que é um modelo de sociabilidade que é o do junto separado, né? É o junto mais sozinho, né? Que é isso, vocês vão na casa de vocês, os filhos estão lá todos juntos, né? Foram no almoço de domingo, ver pai, a gente vai na casa da avó, ver vó, sei lá o quê. Mas cada um com a sua tela. Então eu tô junto, mas tô sozinho. E o cassino é isso, né? Então, se a gente continuar desse modo, sem construção de vida comunitária, o problema vai ser enorme. O cassino anda junto com crime organizado, anda junto com tráfico de droga, anda junto com violência, com uma série de outras coisas. Não dá pra você relativizar. Não, mas esse cassino são Não, os esses não, mas de, tem mais de tudo Las bem, Vegas, eles são megas, eles estão autorizados de acordo com a população dos estados. Então, São Paulo vai ter pela população 3, Minas e o Rio 2. O Amazonas vai ter pela extensão territorial 1 ou 2. Isso poderia, por exemplo, mexer assim. com hotelaria, mexer com restaurante, mexer com... Isso poderia ser um estímulo até econômico para uma região. Eu entendo perfeitamente. O cassino
pode ser uma fonte de renda muito boa, mas tem que ser regulamentado para que não se torne uma coisa que seja uma contramão. Quer dizer, Las Vegas era o meio do deserto, virou uma baita numa cidade. A gente tem que regulamentar essa coisa do mesmo modo que o cigarro está regulamentado, do mesmo modo que a bebida está regulamentada, porque é tão danoso quanto. Então, mas proibir eu acho que não é a saída. Proibir não é a saída. Não é porque tudo que é proibido é mais gostoso mesmo, né? E a gente faz o possível. Eu não sei se eu estou a favor de liberar ou não. Eu tenho dúvidas, porque não sei, não tenho opinião formada. Mas doutor, a gente está... quando a gente proibiu o cassino... A ideia de liberdade é uma ideia boa, na minha opinião, mas eu não entendo esse problema tão a fundo para ter uma opinião objetiva. Eu acho que o ser humano ele é terrível. Então, o Dutra proibiu os cassinos lá em 1946 e a gente inventou todas as possibilidades de jogatina de lá para cá com um estado cego. Então, boa parte, e eu concordo, assim, boa parte da máfia que a gente tem, por exemplo, a gente viu aí a série da Globo, o Tá Escrito, né, sobre o jogo do bicho. É fruto de um Estado que foi ausente numa conversa que é uma conversa central. Mas eu concordo, assim, mas que bom que a sociedade tem que discutir isso, né? Claro. Porque se fosse em tempos passados, ou a gente proibia de vez, ou a gente liberava de vez sem perguntar a ninguém. Então, que bom, vamos discutir sobre esse negócio. Ô Michel, sobre essa temática do seu livro, né, de que de tédio ninguém morre, né? Você tem uma visão muito, muito especial, muito especialista sobre os relacionamentos. Você fala sobre essas questões que hoje as pessoas têm muitas curiosidades, o swing, essas novas formas de se relacionar, o trisal. Os conceitos, né, de sexualidade que estão ampliando cada vez mais, né? Isso está dentro desse conceito, junto e separado, né? Que você vai lá, mas você quer ter a sua vida ali, você quer experimentar e volta e vai. É um caminho sem... Chegamos aqui, vamos para mais adiante, não vamos retornar, Eu fiquei curiosíssimo com essa questão do amor e do sexo nos nossos tempos. Aí inventei um podcast que é o de Tudo Culpa da Cultura para conversar com outros pesquisadores sobre esse assunto. E aí eu acho que vocês da geração X estão ganhando, hein? Porque as gerações mais jovens não transam nem perto do que vocês transaram. Ou do que vocês transam ainda. Na nossa vez veio a AIDS, meu. Assim, não, assim, a geração anterior falava assim, no máximo que vai acontecer era pegar uma gonorreia, tomava um antibiótico e acabava. Na nossa geração falou assim, você vai morrer. Então, assim, não foi tão fácil assim. O nosso auge foi com o Lauro Corona morrendo, né? Cara, nossa, o cara da Globo morreu, o cara, meu. Então, você vai morrer, Vocês devem conversar em casa, então. Nossa Senhora. Não. O que eu quero dizer pra você é que óbvio que você tinha um medo da morte, mas você tinha métodos contraceptivos depois que descobriu-se do que era, pra continuar tendo uma vida sexual. Sim. Porque pensa, por exemplo, na Deu-se geração... um jeito. Mas eu acho que o Ué, cara antes, a geração antes... Claro. Nossa, sim, porque aí veio o anticoncepcional. Claro. Aí veio a liberação sexual. Isso. Aí era o hippie, que era paz e amor e bora lá. Essa geração Nossa geração Então, foi adolescente e jovem na época da AIDS. Gente, era terrível aquilo. Então, mas aí o ponto é que vocês deram um jeito, inventaram métodos contraceptivos para as pessoas poderem continuar transando, e os mais jovens transam cada vez menos. Transam cada vez menos. É uma pena, não é? Mas eu brinco aqui, a percepção de sexo mudou, né? E eu acho que essa é a principal novidade que eles estão dando. Porque tem um pesquisador francês chamado Leclerc, que ele vai dizer que o sexo é contextual, a gente transa de acordo com o nosso tempo. E esse mundo marcado pelo individualismo é um mundo onde os jovens, eles gozam cada vez mais e transam cada vez menos, né? Porque a percepção do que o encontro sexual pode dar de trabalho, no final da hora, né? Na relação de custo-benefício, a entrega não está garantida, tanto para os meninos quanto para as meninas. Então, no caso dos meninos, né? Eles vão para a cama, não só em busca do próprio prazer, ou de garantir prazer para a parceira, mas com uma caixa de coisas que precisam fazer para conseguir performar bem, tal como a parceira imagina. Coisa que não era tão forte assim na outra geração. Então, eu preciso ir para a cama com todas as bandeiras que estão rodando o meu mundo. E no caso das meninas, né, como a certeza da chegada ao orgasmo é zero, elas às vezes optam por não ir para a cama. E aí a gente começa a ter uma série de novos desenvolvimentos, de brinquedinhos de todos os tipos, para fazer se resolva sozinho, que pelo menos está garantido. Essa busca de um sexo consigo mesmo é fruto de um mundo onde o encontro é cada vez mais raro.
E todo encontro é um risco. É, quando encontra, quer encontrar logo de 3, é isso? É quando encontra, quer encontrar de 3. Encontra de 3, de 4, de 5. Mas esse eu acho que é um negócio interessantíssimo também, porque o grande debate agora é que há uma pressão que a geração de vocês caiu, que é uma pressão de que era possível estabelecer um casamento de longo prazo com desejo lá em cima. Coisa que vendeu-se e as pessoas acreditaram. Não, mas peraí, as pessoas supostamente iam morrer com 80. Aí os caras prometiam que ia viver até que a morte os separe. Agora, como ninguém combinou que a gente ia esticar até 100. Você chegava e falava assim, porra, peraí, eu combinei, eu prometi quando eu achei que era... Né? Tem mais quanto ainda? Tem mais 30? Não, peraí, não vai rolar. Não, mas isso é uma loucura, que só você olhar as revistas femininas dos anos 90, a discussão era essa, como reavivar seu casamento, como deixar o seu marido feliz, como manter essa relação quente ainda, como se fosse possível. E aí, o que está muito claro para os mais jovens é que isso não vai dar. Essa conta não vai fechar. Outro dia alguém me falou que a esposa foi aprender a fazer pole dance. E que o cara tinha que morder a língua para não dar risada, porque era uma coisa difícil de lidar com a tua mulher querendo sensualizar num pole dance. Não combinava com a imagem que ele tinha daquela mulher. É muito legal. Isso é uma coisa muito louca, porque assim, ele não estava querendo... Não é ofensivo, não era nada de mal, mas assim, ela não encaixava naquele papel que ela estava querendo fazer. E o cara olhava e falava, e agora, o que eu faço? Mas tem pole dance, tem a proposta do swing, tem outras questões. Ela é uma prova de amor, não é? Não, é uma prova de amorzíssimo. Eu não estou questionando isso. A proposta do swing pode ser também? A proposta do swing né? Mas há um debate se o swing é uma saída para monogamia ou não. Como polidense? Como... Não. Porque eu tô dizendo, eu tô colocando o polidense ali no meio que talvez não... Não sei, cara. Eu sei que esse amigo falou assim, tinha que morder a língua para não dar risada. E eu entendo ele. E ele não tava... Ele entendia que aquela pessoa estava fazendo aquilo porque gostava dele, porque queria encontrar uma coisa diferente, porque queria satisfazer ele. Funcionou? Não funcionou. Não. Deu nada? Porque tem dois... Não tava lá, eu não tava lá. Você perguntou? Não, perguntei, mas e aí? Falou, não, olha, eu quase morri de dar risada, eu tive que morder a língua para não eu concordo. E tudo bem. Eu acho que tem... Mas ele não desrespeitou ela, não é isso que eu tô falando, A gente conversou com 2 pesquisadoras que eu acho que dá um pouco dessa dimensão que você tá falando. Uma primeira foi que ela é dominatrix numa casa de BDSM em Nova York. É brasileira. Você tem que traduzir, né? BDSM. Pra você não, que você já entendeu tudo. Essa coisa de dominação, você né? De amarra. Eu sou bobinho. Não, né? De amarra, domina. Aquelas roupas de latex, zíper assim e tal. As mulheres bravas. E aí que era o ponto? Comendo. Ela atende, em geral, homens de Wall Street, homens poderosos que vão pra lá porque não aguentam mais tomar decisão ao longo da vida. Então vão pra lá pra dizer, olha, eu vim pra cá que eu não quero tomar decisão de nada. Mas o que era o ponto importante? Ela perguntava pra eles por que eles não faziam aquilo em casa. E aí o cara dizia, olha, não tem como aquilo que eu encontrar com a minha mulher no outro dia no café da manhã, lembrar dela me dominando e a gente continuar mantendo a relação tal como ela se conservava antes. Por quê? Porque a gente leva pra cama um pouco da nossa identidade também. Porque você não leva pra cama só sexo, você leva pra cama um pouco de amor. E amor está atrelado a essa idealização de uma imagem que eu tenho do outro. Então, não dá, né? Não dá para você fazer determinadas práticas dentro do quarto com aquela pessoa que você tem uma relação muito longa, porque no outro dia você tem que tomar café da manhã com ela. Então, esse é um ponto difícil. É óbvio que tem limites, né? O que eu estou dizendo é que é óbvio que aquilo que a gente faz no quarto é muito diferente do que a gente faz na sala. Mas não tem essa liberdade toda, igual as pessoas gostam de acreditar. Você não pode. Agora, um segundo ponto antes de te devolver, foi uma moça antropóloga também, que foi prostituta para fazer a pesquisa de campo dela. E ela deixou um negócio que para mim foi genial ao longo da conversa, que ela mostrou que no sexo, boa parte do nosso tesão se dá sobretudo pela capacidade que o outro tem de fazer aquilo que você quer que ele faça, sem você precisar dizer. Então esse papinho que fica dizendo, fale tudo com a sua mulher, com o seu marido, tudo que você quer. Não fale. Eu não posso dizer pra você tudo, porque se eu peço pra você, a coisa não funciona do jeito que deveria funcionar, porque a graça do sexo é você perceber o que eu gosto sem eu precisar te dizer. E as prostitutas são hábeis nisso, é por isso que tem que ser caro esse trabalho. Elas são hábeis em descobrir, pelos primeiros minutos de contato com o cliente, o que eles querem, sem eles precisarem dizer.
Então, uma relação que você fala muito é uma relação menos erótica. É uma relação... mais racional, talvez. Mais racional, menos erótica, mais limpa. Isso não tem nada a ver com sexo. Isso quer dar sangue pela pesquisa, hein? A menina deu sangue pela pesquisa, hein? Interessante. Mas onde entra a troca de casais, a troca de experiências que vai apimentar uma relação sólida e permanecer com essa solidez ao longo dos anos? Porque essa é uma realidade. Então, Fernando, legal isso, porque nessa pesquisa de swing ficou muito claro é que os casais que tipicamente frequentam essas casas são casais para além dos 50 anos. Ou porque os filhos já saíram de casa, ou porque estão querendo dar algum gás na relação, ou porque estão querendo encontrar outros caminhos e acreditam que a posse sexual ou monogamia não é mais o que sustenta aquele encontro, ou que sustenta aquela relação. Então, o público clássico da casa de swing, óbvio que varia de casa para casa, de lugar para lugar, são esses casais que já estão estabelecidos com relações de longo prazo, e com filhos, né, da família tradicional brasileira, que vão para essas casas para poder entender como podem encontrar artimanhas e caminhos para continuar junto, apesar do apetite sexual não ser a coisa mais forte que mantém aquela relação. E aí vão lá e trocam. O que é engraçado é que a gente gosta de acreditar que uma casa de swing é uma suruba, né? Que vai todo mundo lá, todo mundo tira a roupa, faz tudo que quer e se diverte e volta para casa. Não! Uma casa de swing é um dos lugares com mais regras, que eu já ouvi falar. Porque você tem que combinar tudo, né? Você combina quem pode flertar com quem, você combina quem vai encontrar com quem, você combina onde é que vocês vão se encontrar dentro da casa. O não tem um papel infinitamente maior do que tem aqui do lado de fora. Então, é um lugar seguro, mas é um lugar com muita regra e com muito combinado. Você lembra que o Marcos Nogueira, que tem a Cozinha Bruta? Cozinha Bruta, você conhece o Marcos? Sim, claro. Marcos veio aqui, é nosso amigo. Ele escreveu um livro que se chama Sociedade Secreta do Sexo, que discute justamente esse swing de alto nível na cidade de São Paulo. E o que ele fala é que a regra é super respeitada, que sai da linha, os caras tiram... Expulsa. Porque justamente é tão liberal que se você não respeitar o mínimo de regra, o negócio não desanda. E interessante essa condição, essa janela que se abre num momento de um relacionamento longevo, né? Como uma possibilidade. É porque eu acho que os relacionamentos, eles têm... cada relacionamento se sustenta sobre um contrato que é não dito. E esse contrato muda ao longo do tempo. Acho que esse é um aspecto importante aqui, porque os sociólogos chegam aqui, os terapeutas chegam aqui dizendo, converse. Não converse. Não converse porque os encontros ou as relações sociais, para elas funcionarem, elas precisam ter um não dito, que é o que sustenta elas. Nenhuma relação se sustenta com toda a verdade dita. Eu não posso dizer nem toda a verdade à minha mãe, nem ao meu pai, nem ao meu terapeuta. Eu tenho muita vontade de me chegar no meu analista e falar um monte de coisa, que eu não posso porque aquela relação se rompe. Uma relação se sustenta pelo que a gente não fala, não é pelo que a gente fala. Então chega num determinado momento que você entende, né? Que aquilo que sustenta esse não dito num casamento muda. Não é mais com quem você beijou na boca no outro dia, ou se você deu para fulano ou para ciclano. Né? Talvez o que sustente aquilo seja parceria, seja projeto em comum, seja a noção de família que vocês construíram. E aí você tem possibilidade de conversar sobre outras coisas, na medida em que aquilo não sustente mais o teu relacionamento. Quando você começa a namorar e tá naquela ideia, né, de casamento monogâmico, o que tá dito ali é que eu tenho uma posse sobre o seu corpo, você tem uma posse sobre o meu. Na medida que isso não importa mais, a gente tem possibilidade de falar sobre isso. E aí, o swing entra como uma possibilidade, um relacionamento aberto, outras facetas da não monogamia. Mas esse é que é o ponto. Não é falando sobre o que não se pode falar. Se falar sobre o que não se pode falar, dá crise. Em qualquer encontro. E as gerações anteriores, curiosamente, tinha uma hora que a mulher estava velhinha, a menopausa vinha, era inexorável, não tinha reposição hormonal, a mulher não tinha os artifícios que a gente tem hoje, graças a Deus. Tinha uma hora que a mulher não queria mais saber de sexo. E pensava assim, sai de perto de mim. E tipo assim, faz o que você quiser. Nunca foi dito, não falava vai, faz o que você quiser, mas faça o que você quiser, com quem você quiser. Só não vai me arrumar um filho, só não vai me arrumar doença, só não vai deixar uma maluca aqui na porta da minha casa criando isso. E a mulher falava, vai que eu encerrei o meu negócio. Isso acontecia, e tinha uma certa complacência para isso.
Hoje, a mulher também tá cheia de energia, e ainda com desejo, ainda com libido, com tudo. Então, é uma coisa que agora tem que ser melhor negociada, talvez. O que não era antes. Esse é um negócio muito legal, porque mostra como o sexo não tem nada a ver só com o aspecto biológico, né? Como a gente tem a cultura a todo momento pautando que tipo de sexo a gente faz e até quando a gente transa. Porque, teoricamente, esse momento da entrada na menopausa devia ser acompanhado num casamento de longo prazo com um aumento de falhas eréteis desse homem que estava nesse casamento. Então, teoricamente, esses dois deveriam abandonar sua vida sexual e viver como grandes amigos até o final da vida. Só que a cultura não deixa. A cultura não deixa, porque esse homem que brocha, ele se acha menos homem. E aí ele vai lá buscar outras soluções para continuar tendo ereção e continuar se dizendo, olha, continua homem. Do mesmo modo que hoje, as mulheres, quando perdem a libido, elas vão lá e fazem tratamento para recuperar a libido. Então é a cultura a todo momento agindo, na forma como a gente transa, na forma como a gente empurra os mandamentos da biologia, na forma como a gente envelhece, na forma como a gente vive. A cultura diz tudo, né? É tudo culpa da cultura. Tudo é culpa da cultura. E tem aí mais um temperaço para colocar nesse caldeirão, que são os filtros nas redes sociais. Porque você vai se apresentar ali nesse caldo cultural de um jeito quase pasteurizado, como todo mundo tá, com o mesmo nariz, com o mesmo rosto, o mesmo procedimento. Ou seja, é uma forma de ser aceito nesse universo, né? E o filtro, eu acho que é um primeiro abandono do corpo, né? Do corpo tal como a gente conhece, né? Você imagina que num mundo onde cada vez a digitalização está posta, a gente conhece muita gente pelas imagens, não é pelo contato físico. O meu corpo, ele é uma imagem. E se ele é uma imagem, e eu faço uma intervenção de um filtro, que é isso que é vendido para os outros, eu viro aquilo que os outros estão vendo. Então, os filtros mudam a nossa percepção do que a gente é. Então, Fábio estava colocando a questão do envelhecimento. Talvez não vamos precisar de cirurgia plástica, vamos precisar de mais filtros, né? Talvez alguém que tem um trabalho completamente por home office, se vende pelas câmeras, vai precisar só de bons filtros, né? A gente vai precisar de bons filtros de botox, bons filtros de tinta de cabelo, bons filtros de mobilidade, bons filtros que vendam a imagem que a gente quer. Até o momento que a gente vai ter a consciência transmitida a um computador e você vai existir no mundo digital. Já tem. Sua memória. O seu avatar. Você pode morrer e continuar existindo, né? Sim, mas vai ter um momento que vai ser ao contrário. Você não vai morrer, porque você vai estar implantado dentro do próprio computador. Você morre pra você, né? Mas não morre pros outros, que eu acho que é uma puta sacada. Você morre, mas porque aí um monte de gente você morre pra você? O que é senão a consciência? Se você continua tendo a consciência, você não morre. Mas você não vai ter consciência de você. Como você sabe? Ué. Porque eu posso transferir essa minha consciência pra dentro do computador e acabar e ficar com a consciência. Mas na real, pouco importa a consciência que você tem de você, né? Porque o grande problema da morte é que os outros perdem a sua consciência na vida deles, né? Então... dizem que é uma das soluções para a viagem intergaláctica vai ser você entrar dentro de você, passar sua integridade, sua consciência para dentro do computador. É louco isso, é muito louco. Não é de origem fóssil. O combustível que vai nos levar para outras galáxias é exatamente essa ideia da consciência. É muito louco. É muita loucura, né? É muita loucura. Mas eu vou pedir para desligar o computador nessa hora, porque eu não vou querer... Mas espera aí, o cara tirou da tomada. Puta que o pariu. Não, acabou a luz. Mas o que a gente está buscando mesmo é um encontro, né? Na verdade, a gente está falando de tudo. Deu voltas e voltas, mas a gente está procurando o outro, está procurando o encontro, está procurando o amor, né? A gente se inventa pelo encontro. Levi-Strauss foi um antropólogo muito importante. E aí um dia perguntaram para ele assim, quando é que começa a cultura? Ele disse, a cultura começa quando inventa a primeira regra. E qual é a regra fundamental da cultura? É a proibição do incesto. É quando eu entendo, e todo e qualquer grupo social no planeta tem isso. É quando eu entendo que tem um bocado de gente no meu círculo social que eu não posso transar e tem um bocado de gente que eu posso. E por que isso é importante? Porque a gente teve que encontrar com o diferente. Nesse momento, a gente começou a dizer, olha, tem gente aqui na minha sociedade, na minha família, que eu não posso transar. Vocês não querem transar com esses daqui? E os outros falaram, aqui também tem. Velho, se gente que eu não posso transar. Todo mundo combinar Vocês não querem transar com daqui? E aí a gente teve que juntar os Fontenelle com os Alcoforado, teve que juntar os Buarque com os Holanda, teve que juntar tudo. Os ticunas, eles têm a família do genipapo e da onça. Então.
Então, que é genipapo só pode transar com onça. Claro, olha que lindo. É tipo Capuleto e Montecchio. É assim. E eles não podem namorar do mesmo ramo, eles têm que cruzar o Por uma questão... isso é lindo. Isso é interessantíssimo, né? Isso é uma lei universal, segundo o Levi-Strauss. Porque primo com primo dá problema, né? A gente aceita o grau, dependendo do grau, você até aceita numa determinada fase da tua vida. Mas eu falo problemas orgânicos, isso é por isso que a medicina não pode? dá jeito hoje, né? Em sociedades mas em pequenas sociedades, quando você tem uma deformidade, ou quando não se casam parentes próximos, porque sabe-se que isso pode vir a dar malformação peniana, né? Malformações genéticas, doenças genéticas importantes. Mentais? Então, inclusive, pode ter epilepsia, pode ter isso, mas, por exemplo, quando tem dentro da cultura indígena uma deformidade, eles levam muito a sério. Uma pinta feia, um dente. Porque aquele cara, ele não vai casar. Eles não vão querer casar com ele. Então eles querem resolver logo, meio que para não ficar aquela estigma e tal. Enquanto que aqui é menos importante, né? Talvez. É tão misturado que ninguém nunca vai saber se você tinha um dedo a mais no pé quando você nasceu. Estando em São Paulo, morando em São Paulo, né? Esse desafio, né? Eu tô super curioso com uma coisa. Meu, a capa é porque as pessoas podem assistir a máquina de lavar girando, isso é o tédio? E de propósito não tá centrado. Me explica essa foto, pelo amor de Deus, cara. Essa capa é do Raul Loureiro, que é um dos maiores designers gráficos do país. E ele conseguiu, acho que, traduzir muito bem essa lógica desse olho que olha pra gente a todo momento. Mas, ao mesmo tempo, esse momento importante que é quando você vai lavar roupa, talvez não tenha coisa mais entediante. Mas eu acho que a grande graça do nosso mundo é esse olho que olha pra gente a todo momento, né? Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Muito legal. E a foto não ser totalmente centralizada é mais incrível. Muito bacana. É muito bom. Muito bom isso. Como é que a gente te acha, Michel? Você tá na CBN? Tô na CBN, tô nas redes sociais, @MichelAlcoforado. E tô no podcast, né? Tudo Culpa da Cultura. A gente tá terminando agora a segunda temporada, que foi sobre sexo, mas a primeira foi sobre o amor. E aí tem antropólogos falando para não antropólogos. De um jeito fácil para todo mundo entender e se divertir. Muito legal, divertidíssimo. Ouvi alguns episódios, são maravilhosos. O livro é esse aqui, que o Atuí mostrou. Aqui, ó, a máquina, né? Sensacional, adorei. Esses olhos da máquina de lavar, né? Uma coisa bem contemporânea. Nas melhores livrarias, se não tiver o livro é porque não é uma melhor livraria. Então procure na próxima. Mas também tem vendas online através do seu Instagram, né? Na Amazon, na própria livraria da editora, na própria editora Telha. Muito legal. E o marcador, olha, o marcador. Sensacional, já vi. Vários. Puxa, Michel Alcoforado, olha, eu vou te falar, é tão importante porque pouquíssimas pessoas estiveram aqui com menos de 50 anos. Quando a pessoa tem menos de 50 anos e vem pra cá e dá esse show que você deu, é porque é muito importante, não é, Doc? Nossa. Mas eu tô batalhando pra chegar nos 50, né? Porque eu acho que não tem coisa melhor do que envelhecer. E vou te falar, não dói nada, viu? Não. Não, é na boa, tranquilo, né? Quantos anos você tá? 39. Caramba, bicho, vamos ver na estrada. Preocupe-se uma coisa de cada vez. Preocupe em chegar no 40, legal, curte o 40. Uma coisa de cada vez, cara. Poxa vida. Ô, Michel Alcoforado, alegria imensa. Obrigado, foi muito querido. boa. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Sucesso aí muito obrigado. Com a sua trajetória. Podcast 50 mais, nossa chefe briga se a gente não fala. Isso. Siga, compartilhe, curta, dê o like, espalhe. Até a próxima, Doc. Valeu.